Em nosso estudo de hoje, a lição 40 do livro Rumo Certo tem por título Diante da Terra. Teríamos sido, porventura, situados na gleba do mundo para fugir de colaborar no progresso do mundo, quando o mundo nos provê com todas as possibilidades necessárias ao progresso de nós mesmos? Muitos companheiros se marginalizam em descanso em débito junto à seara, alegando que não suportam os chamados problemas intermináveis do mundo. Desejariam a estabilidade e a harmonia por fora, a fim de se mostrarem satisfeitos na terra, quando a harmonia e a estabilidade devem morar por dentro de nós, de modo que nossos encargos à frente do próximo se façam corretamente cumpridos. O mundo em todo tempo é uma casa em reforma, com a lei da mudança ele presidir todos os movimentos através de metamorfoses e dificuldades educativas. O progresso é um caminho que avança, daí o imperativo de contarmos com oposições e obstáculos toda vez que nos engajemos na edificação da felicidade geral. Omissão, no entanto, é parada, significando recuo. Entendamos-nos na posição de obreiros sob a pressão de crises renovadoras. Todos faceamos permanente renovação a cada passo da vida. Nem tudo que tínhamos ontem, por certo, nos quadros exteriores da experiência, continua sendo certo nas horas de hoje. Os ideais e objetivos prosseguem os mesmos, a nos definirem aspiração e trabalho. Entretanto, modificaram-se instrumentos e condições, estruturas e circunstâncias. A Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do bem de todos, e a ordem não é deserção, e sim adaptação. Em suma, estamos chamados à vivência no mundo a fim de compreendermos e melhorarmos a vida em nós, em torno de nós, servindo ao mundo, sem deixarmos de ser nós mesmos e buscando à frente, mas sem perder o passo de nossos contemporâneos, para que não venhamos a correr o risco de seguir para frente demais. Diante da Terra, olha o título da lição de hoje. O que a gente está fazendo nesse mundo? Quando a gente tem essa informação no Livro dos Espíritos de que existe o Criador e nós somos co-criadores, isso não precisaria nem estar escrito no livro. A gente começa a observar o quanto a gente vai transformando o mundo ao nosso redor e o quanto a gente vem evoluindo também com o tempo em matéria de indústrias, em matéria de construções. Basta quem tem a oportunidade de observar o quanto a nossa cidade progrediu nos últimos 30, 40 anos. Alguns dirão que a vida naquela época era muito melhor do que a vida de hoje, porque realmente a proliferação, a reprodução em massa fez com que a nossa densidade demográfica aumentasse consideravelmente. E o número de comunidades aqui, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, aumentou bastante. E a gente hoje vivencia assim, uma violência urbana decorrente de falta de estrutura para atendimento a todas essas pessoas, em matéria de emprego, em matéria de educação. É um problema muito sério que o nosso estado tem. Mas todos nós estamos aqui nesse mundo chamados a construirmos um mundo melhor. E a gente começa a descobrir que a gente está deixando o mundo melhor para quem? Para os nossos filhos. Tá. Essa é a visão mais materialista, né? Quem são os nossos filhos? Espíritos também em expiações e provas igual a gente. Quem são nossos filhos? Vão dar continuidade e vão permitir com que daqui a pouco a gente possa estar também, se for necessário e preciso, para o nosso progresso, estar reencarnando aqui mesmo. A gente começa a pensar também numa coisa. Se eu estou destruindo o meu planeta, a lei de causa e efeito naturalmente vai fazer com que, em primeiro lugar, eu sinta as consequências dessa destruição e, em segundo lugar, eu seja convidado daqui a pouco a retornar para reconstruir agora, para consertar o mal que foi feito antes. Isso desde as coisas mais simples. A gente está vivendo um momento agora em que a temperatura está muito alta. A gente está começando a experimentar
uma mudança e até uma realidade que não é normal aqui para gente. Eu me lembro até quando criança, as pessoas falavam muito em Rio 40 graus, mas Rio com sensação térmica de 60, 70 graus, eu não me lembro. E tem uma série de teorias falando da camada de ozônio sendo destruída, falando do desmatamento, o que o desmatamento está provocando em matéria climática. E a gente vai ficar observando esses comentários e falando, não, aonde eu entro? Eu entro quando eu consigo cuidar do meu lixo, quando eu consigo cuidar da minha cidade. E não adianta depois eu reclamar porque teve uma enchente, porque não teve escoamento da água, quando eu jogo lixo no rio, ou quando eu aproveito as tampas de esgoto que tem no meio da cidade e varro o lixo ali para dentro. Eu estou entupindo aquilo ali e estou preparando um cenário daqui a pouco justamente de desastre, de tragédia ambiental por conta da falta de cuidado que a gente está tendo com o mundo. E o mundo, ele sabe se regenerar o tempo todo, ele se regenera o tempo todo. É só a gente lembrar que quando a gente estava num período de pandemia, na Baía da Guanabara começaram a aparecer peixes de novo. E as pessoas admiravam aquilo. Mas foi preciso o homem ficar um período muito curto, sem despejar óleo, sem despejar detritos na Baía da Guanabara. A gente começou a observar a natureza agindo. A natureza, ela consegue se recuperar muito rápido, mas muito rápido mesmo. Tem gente que vai falar, não, tem árvores que são seculares, difícil replantar. Uma vez a gente ouviu de um cientista, ele fala, não, olha, a Amazônia é coração do mundo. Olha, na verdade a Amazônia não é coração do mundo, não. Se o mundo é 3/4 de água, você está querendo dizer que aquele pedacinho ali é coração do mundo? Nos Estados Unidos da América, por exemplo, e em países como Europa, como Inglaterra e França, na Europa, eles chamam aqui de The Rainforest, a floresta da chuva. E cientificamente se garante que se alguém desmatar aquilo tudo agora, em pouco tempo, no espaço de 20 anos, vai estar tudo de volta, porque ali existe a floresta, porque a chuva está caindo ali o tempo todo e está promovendo aquele ambiente. A menos que com essa mudança de eixo da Terra, a gente de repente não veja mais a chuva naquele local, seja deslocado, como realmente andou acontecendo com o rio Amazônia, que está seco recentemente. Mas a gente já começa a perceber o seguinte, a gente começa a colocar a mão na cabeça e falar assim, o que eu tenho feito para ajudar o meu planeta? O Emmanuel usa uma frase aqui, que é a frase principal para a gente, quando ele fala assim, entendamos na posição de obreiros sob pressão de crises renovadoras. A Terra pede cooperação no levantamento do bem de todos, e a ordem não é deserção, e sim adaptação. Em suma, estamos chamados à vivência no mundo a fim de compreendermos e melhorarmos a vida em nós e em torno de nós, servindo ao mundo. E a gente começa a observar o que a gente tem feito com relação a isso. Tem muitas pessoas investindo em energia solar, uma energia mais natural. Tem muita gente já pensando nas formas de tratamento de água e começando a preparar seus próprios reservatórios. Tem muita gente já começando a utilizar o próprio esgoto como fonte de produção de gás, até para abastecer as próprias casas. A gente está tendo essa preocupação ambiental muito tímida em alguns lugares, é claro, mas ela está acontecendo de uma maneira que, se a gente parar para observar na história da humanidade, ela nunca tinha acontecido ainda, e a gente vai cada vez mais ter essa preocupação com o meio ambiente daqui para frente. A gente só pede que a gente possa estar pensando o tempo todo aonde a gente pode estar descumprindo e atrapalhando esse processo com o nosso lixo e com as nossas reciclagens.
Mas que Jesus nos abençoe hoje e sempre.